Olá, amigos, graças a Deus, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Vai ficar gravado aqui meus dizeres, bati aqui na mesinha do café, respondendo um amigo que assistiu o meu vídeo envolvendo o que é ser espiritualizado, né? E a ética espiritual. Que moral é uma coisa, ética é outra. E é um amigo que estuda a espiritualidade. Né? O melhor não falar o que ele estuda, que é Nossa Senhora. E este irmão, né, depois de a gente ter conversado tudo, agora há pouco tempo a gente parou de conversar, a gente entrou numa concordância, graças a Deus, discordâncias em outras coisas, graças a Deus, né? Graças a Deus ele é ele, eu sou eu, mas numa coisa a gente concordou sim, 100%, que sem amar e sem amor não rola. Pode fazer a firula que for que não rola. Mas eu achei muito interessante o pedido que ele me fez, porque ele falou assim para mim: Edson, eu entendi os dois vídeos que você falou e os dois áudios sobre o que é o ser espiritualizado, o que é ser evoluído espiritualizado e como saber se eu estou evoluindo espiritualmente, e sobre o que é moral e o que é ética espiritual. Eu entendi perfeitamente. Só que ele, esse meu amigo, né, que me pediu para fazer essa live, e eu não vou dar o nome, porque eu acabei me esquecendo se eu podia dar o nome ou não, nem dei o nome da doutrina, filosofia que ele segue, mas estuda muito a espiritualidade. Se eu não me engano, ele deve ter 51 anos ou 50 anos e já está desde quando nasceu nesses estudos, vamos dizer, filosóficos, espirituais em si, porque a família dele é dessa energia, dessa egrégora. E ele falou para mim uma coisa que 90% ainda das pessoas que estudam este tipo, né, de filosofia, de doutrina, de olhar espiritual, né, de prática espiritual ou de escolha espiritual, me falam que o ser humano, isso ele falando para mim, que o ser humano não está pronto. Ou as pessoas não estão totalmente preparadas para andar por si mesmos, por ter uma noção do que é a vida na sua íntegra, tanto da espiritualidade como da ética e da moralidade por si só. E as pessoas ainda necessitam de mestres, necessitam de seres luminares, necessitam de um guia, necessitam de um mentor, e ainda tem essa carência, essa necessidade de alguma forma elas terem esta bengala, vamos dizer assim. A bengala quem está falando sou eu, ele não falou assim, mas fez a entender a isso. E aí ele fala isso para mim, eu quieto escutando, né? Porque eu entendi que ele queria, né, saber o que eu achava disso. Eu não acho, eu tenho certeza que muitas pessoas, não todas, mas ainda muitas pessoas necessitam de dogma, paradigma, sofismo, achismo, conveniência, imprudência, eloquência. Algumas ainda necessitam de dissimulações porque vivem numa falsidade, numa falsa postura, né? Esses mesmos dissimuladores necessitam uma falta de desenvoltura intelectual, seja em qualquer tipo de ângulo moral, tanto nas lides do espírito, como também no convívio comum com seus próprios familiares dentro de casa e com as pessoas na vida, no alheio, né? Com os estranhos ou parentes que seja. Porém, eu entendo que não só como psicanalista, mas como ser humano, médium, falho, que estou tentando acertar, mas como ser humano, da mesma forma que eu entendo que nem todo mundo se encontra preparado para a realidade, porém a mesma realidade, a verdade, ela ampara todos. Então cabe a gente, a mim, Edson, que não sou espírita, transito pela Umbanda, mas não me apego apenas à teologia, à doutrina, à magia e à liturgia de Umbanda. Transito pelo Candomblé, mas também não sou hábito a dizer que sou apaixonadamente
viciado pelos orixás, não. Quem manda na minha vida sou eu, né? Oxaguian e Nanã, que são meus pais e minha mãe, sabem bem disso, onde eles estiverem. Né? Eu tenho essa autonomia, mas eu respeito o culto, como respeito a Umbanda, como respeito, admiro profundamente a linha espírita, mediante a filosofia dos espíritos, pelo desbravar, né, da Boa Nova que Kardec de alguma forma colaborou a nos trazer, em nome de Jesus. Porém, eu entendo que a gente não deve se privar de coisas claras, de coisas óbvias, porque quando a gente começa pela uma filosofia, pela uma doutrina, pela uma religião, pela uma classe social, pela uma cultura, pela uma desenvoltura de gênero, ou pela uma postura de escolha do certo e do errado, a gente limitar o óbvio, não da nossa verdade que está no umbigo, mas da verdade, da realidade e do correto, qual divino a gente segue? Será que é o divino rarefeito que nos vê seres imperfeitos, mas que estão em busca da perfeição? Ou será que a gente segue um divino sagrado, que se encontra muitas das vezes incrustado e plantado na sujeira do nosso umbigo, ou na cera dos nossos ouvidos, ou na remela dos nossos olhos? Então, essa pessoa, esse amigo, com muita educação, muito bem educado, não me senti ofendido, pelo contrário, convidei ele até para uma live, tomara a Deus que ele aceite, falou que ia pensar, que ia ver, papapá. Estudioso dentro desse olhar espiritual, ele entende que as pessoas têm que receber as mensagens, né, de conta-gota. Eu também concordo com isso, mas qual foi o motivo da nossa discordância? É a tonalidade da expressão, a potencialidade da transmissão, o timbre da voz. Meu Deus, nem eu acredito que eu ouvi isso. Mas é complicado, né? Eu posso falar de orixá, da Umbanda, sem precisar cantar um ponto, sem riscar pemba no chão. Não há essa necessidade sistemática. Eu não sou espírita, mas eu posso falar muito bem obrigado dentro da minha limitação, cheia de ignorância, mas que não ignora a disciplina, a doutrina e a filosofia abençoada espiritual dentro de um olhar espírita. Eu posso dialogar sobre várias coisas sem citar livros de Joana de Ângeles, nem de Chico Xavier, nem apontar moral, não, só falar do Cristo, de Jesus, eu posso, dentro do processo, como posso falar do candomblé, sem falar de nome de orixá, falar das forças da natureza, falar da lei do magnetismo entre as pessoas. Então, quando a gente utiliza a nossa dislexia, viu? A nossa forma de verbalização e a nossa forma didática apenas no crivo que a gente segue como busca de espiritualização, há uma grande tendência e um grande risco da gente, sem se perceber, deixar alguns preconceitos fruírem entre as linhas, fruírem entre as tonalidades das nossas palavras ou entre as linhas das nossas escritas. Por isso que o Edson tem este olhar fraterno sobre toda a religião e universalista sobre todas as crenças. Eu não me apego a nada. Eu creio que a minha única forma de fazer as diferenças é o meu respeito, que é para todos. Sem nível, se é azul, se é amarelo, se é verde, se é espírita, se é umbandista ou se é ateu, ou se é evangélico ou é budista. Então a nossa sociedade hoje, ela vive nisso. Muitas das vezes a gente tem além de falar o óbvio, que cada vez mais está se ridicularizando pelas futilidades e as necessidades pífias de aceitação de muitos, não posso dizer que a maioria, mas de muitos, a gente hoje tem que falar o óbvio, que já não é muito bem aceito, de uma forma que a pessoa aceite e que ela compreenda como o melhor para a sua corte, ou para a sua egrégora, ou para o seu conjunto de aceitação. Porque se você falar a mesma coisa, olha que coisa incrível, né?
usando outras palavras, dificilmente alguém que se esconde por detrás do seu sagrado, mesmo que diga procurar um divino que é muito maior, que é para todos, vai aceitar. Porque quem procura só o sagrado, até em nome de Jesus, e esquece que o divino está em todos, independente do credo religioso, independente do seu partido político, independente da sua cor, da sua opção sexual, do seu jeito, do seu tranjeito, da cor da sua íris, pode ter certeza que essa pessoa ela vai acabar dia ou menos dia, ou de uma forma muito rabuscada nas palavras, muito, abre aspas, culta na sua verticalização, mas ela vai sempre deixar rastros de preconceito, julgamento, elitização, pretensão e pré-junção. Isso é um fato vivencial para quem quiser viver e ver e ouvir. Então, eu não estou fazendo essa live aqui me justificando, porque foi uma conversa muito gostosa. Eu espero mesmo que ele aceite fazer uma live, né? Eu vou fazer uma live no canal dele, ele falando comigo, depois eu falando com ele, nós fazendo essa troca, que é muito bacana, porque a gente precisa mudar dentro das nossas possibilidades a nossa didática. Eu não estou falando só de religião, até numa educação com o filho. Nem todo mundo é a mesma essência, é a mesma aparência espiritual. Eu posso ter 2 filhos gêmeos, não tenho, não tive essa sorte, né? Mas tenho filhos e o que tem já está suficiente. Cada um é de um jeito, não porque os nomes são diferentes. O gênio, a essência, a persona são distintas. Então a educação que eu retrato para eles é a mesma. O exemplo é o mesmo. Mas o trato de amar, a leveza do amor tem que ser distinto porque eles são diferentes. Agora, tudo se comunga e se une no respeito e num amar incondicional. E lembrando que o amar incondicional entre um pai e um filho, muitas das vezes o que mais empodera é um não de que um sim. Porque é dar limites. Porque se a gente não der limites sem possessão, não der limites sem submissão, não der limites sem controle, vai dar ruim. Tanto para o lado bom como para o lado, abre aspas, negativado. Que é uma coisa que eu também noto, como vô, que já sou e pai, não estou aqui para educar ninguém, nem para dar letra. Nós pais, não todos, nós mães, não todos, nós vós e avós, não todos, muitas das vezes a gente se encontra mais mimado do que o próprio neto, do que a própria neta, do que os próprios filhos. Então, qual é a moral dessa live? A gente precisa ter não só a originalidade e a autenticidade para passar o que concebe como correto, certo, verdade, amor, né, ódio, sei lá o quê, porque a gente vive num dualismo. Mas a gente necessita para ontem ter essa autenticidade de ser, de se sentir. Porque eu, como eu falei para esse amigo, isso a gente concordou, até me surpreendeu quando ele disse, realmente, Edson, é feio quando a gente vê alguém se esconder por trás da sua cultura, mas não demonstra, como o Edson disse, né, ele falando, a sua desenvoltura de leveza, de educação. É triste, é feio. E o que a gente mais vê hoje são pessoas, né, muitas das vezes entulhadas de cultura, entulhadas de várias desenvolturas, são bibliotecas ambulantes, que nem essa aqui que eu estou andando aqui, ó, nessa livraria aqui, cheia de livros. Mas quando você abre as páginas e quando ela abre as páginas do seu coração, meu Deus do céu, é agonia, é euforia, é estipular regras morais impostas. Eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra a moral, mas a moral é o quê? Um conjunto de ideias mediante a escolha de um ideal de modos, de conduta, de seres que muitas das vezes podem ser a minoria ou a maioria, no caso aqui no Brasil, da sociedade. O que é ética? Eu, dentro dessa moral, eu escolho, eu tenho a autonomia de escolher eticamente, no mínimo, o que eu vou sentir. E na máxima, como me referir ao outro, mesmo que moralmente eu siga a cartilha, as regras, mas eu posso dar a leveza, eu posso usar a firmeza, eu posso dar a fluidez, ou eu posso até permitir a escassez de como eu vou a alguém e de como eu me retrato a dada funcionalidade moral que os outros aceitam. É uma grande diferença. Ética em Cristo, em moral
em Cristo. A moral em Cristo sugere muitas regras. A ética do Cristo, ou melhor, nem vou falar de religião, a ética da vida é viver. E a moral da vida é sobreviver. A ética da vida é viver. E a moral da vida, muitas das vezes, por sobrevivência, é só existir, sem vida alguma. Pensem nisso. Valeu! Montuado de palavras, não para agradar ninguém, mas para fazer quem se fizer afim a pensar por si só, eticamente, dentro de uma moral social, onde a gente se ame e, no mínimo da máxima, respeita a todos. Obrigado.